Hum. Oi, 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 crianças. Bom dia. Bom dia não, né? Bom dia é pra mim, né? Que tô gravando agora. É pra vocês, um é boa tarde, que vai ser o primeiro, segundo ADM. Primeiro é agora, né? Boa noite, no dia de hoje. Tudo certo, gente? Tranquilo com vocês? Ó, hoje, e essa é a última aula, basicamente, que vocês vão estar, que vai estar sendo gravada junta, né? Digamos assim, com vocês. Que hoje a gente viu na última aula um pouquinho dos sistemas de amortização. E aí, na aula de hoje, today, tá? O que que a gente vai acabar vendo? A gente vai estudar os sistemas de amortização, fazer mais um exemplo de cada um deles com vocês e mostrar uma tabela completa para a gente fazer todas essas contas, esses cálculos no Excel. E é já trabalhar de uma forma real do que é utilizado na prática. Para você, meu caro amiguinho, fazer a sua continha aí do seu financiamento, quando você for estar vendo para mudar um imóvel, comparar a taxa de juros, essas coisas todas, entendeu? Para vocês saberem o que direitinho é cada coisa, tá bom? Tome muito cuidado. Hum. E é isso, crianças. Depois o ADM vai continuar com a medida de centralidade, aí a gente vai com modular, né? A gente vai seguir ali com a ideia da estatística, e aí hoje já tem um vídeo lá, vai ser o da sequência de vocês e do pessoal de ADM, aí depois a gente vai continuar trabalhando mais, desmiuçando parte desse assunto, tá? Que a gente está vendo agora, beleza? Deixa eu só mudar aqui. Pegar a minha. E aqui, ó, que eu tô mostrando a praia pra vocês que estão com saudade da praia. Ó, que coisa boa. Tá vendo? Aí quem gosta de frio? Me fala. Ninguém gosta de frio. Eu falo pra vocês. A gente quer praia, a gente quer coisa assim, ó, boa, né? Que o povo vai vendo. Que você fica quentinho, quentinho, coisa boa. Até no frio o povo quer ficar quente, tá? Eu falo. Ninguém acredita. Vai fazer o quê, né? É a vida. E aqui vai ter uma continha no HP12C que eu vou ter que mostrar pra vocês. Ah, tem uns negocinhos. Eu vou voltando, eu vou indo e voltando, não tem problema não. Beleza, beleza, beleza. Ó, estão vendo minha telinha. Como eu disse, essa parte da pauta é só pro primeiro ADM, tá? Para daqui a pouco. Esse daqui é pro primeiro ADM. Boa noite, certo, crianças? E bom dia. Ih, errei também. Aqui é pro segundo ADM. Errei tudo, né? Já foi bom. Mas aí é boa tarde, que eles vão estar vendo é de tarde. Esqueceu, foi mal. Certinho, crianças? Vamos lá. Então, exercícios lá de novo com a tabela saque e price, né? E eu vou deixar um para vocês escolherem. Vai ser o trabalho, tá? Do POD 5, basicamente. Tanto para o primeiro, tanto para o segundo. É uma tabela do Excel que ela simula um financiamento real. Vocês vão fazer em duplas, tá? Duplinhas de 2 no Excel. Porque se fosse na escola, a gente faria em dupla de 2. Não é dupla de 3, dupla de 4, não tem nada disso não, tá? Dupla de 2. Ah, beleza, eu não quero fazer em dupla. Faz sozinho. Pronto, resolvido. Tá bom? Hum. Só lembrando vocês aqui nas tabelas, né? Isso daqui é dos sistemas de financiamento, normalmente imobiliário, tá? Mas tem outras pessoas que também utilizam. Financiamento. Tem todas aquelas características dos juros, né? Mas a ideia central é amortizar o valor. O que que a gente fala em amortizar o valor? Você vai diminuir, né? Você vai tendo um desconto no que a gente chama lá de saldo devedor, né? Eu vou amortizando, amortizar, ou seja, é o pagar a dívida, né? Amortização, o saldo devedor. Porque você está devendo até o momento você paga tudo.
Então, essa é a ideia central aqui que a gente faz, tá certo? Nesse sistema de amortização por meio da tabela SAC. A price também, só que a diferença de uma para outra é que a SAC a amortização é constante. E na price a amortização não é constante, né? Ela começa pequenininha e depois ela aumenta. Até no final ela chega a ultrapassar, mas o que é constante, né? Na SAC, o A é constante, nesse caso, certo? É constante. O A é sempre o mesmo, é o mesmo. E na price é a parcela, que é sempre a mesma, o PMT, certo? Lembra que aqui é o PMT, que é o mesmo. Então é isso que a gente tem que focar para a gente resolver aí os sistemas de financiamento, beleza? E hoje eu vou trabalhar, lembra da parcela da price? Aí eu vou trabalhar de um jeito um pouco mais específico assim para a gente fazer, tá certo? E ensinar vocês tanto no HP12C e tanto a gente calculando na raça, digamos assim. Então hoje a gente vai começar nossos estudos pela tabela price. São duas formas diferentes, então vocês têm que anotar, tá certo? Pela tabela price aí que a gente utiliza, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz as continhas, as coisas usando a tabela price, que tem as parcelas constantes. Vamos ver os dois casos. Primeiro, lembra que tinha uma formulinha para a gente fazer da tabela price? Deixa eu buscar essa formulinha aqui para vocês. Lembrando, você tinha uma fórmula, né, que a gente calculava aqui, o PMT. Como que era essa fórmula, né? Deixa eu caçar ela aqui, peraí de novo. Às vezes nem eu lembro, tá vendo? A gente tem que ir caçando elas. Então vamos lá. A fórmula que vocês memorizaram era PMT igual a PV, present value, vezes, aí abria, né? 1 mais i elevado a n vezes i, 1 mais i elevado a n menos 1. Não lembro se era exatamente essa, mas essa deve funcionar também, né? Ou a gente espera que sim. Ficou meio torto aqui, né? 1 mais i elevado a n e 1 mais i aqui embaixo. Acho que tinha uma parte que eu tinha feito com menos n na fórmula que eu tinha mostrado para você. Todas elas funcionam, tá, gente? Aqui menos 1 e aqui ainda tinha que multiplicar por i. Formulinha grande. Mas
A questão é, essa daqui é a fórmula principal. É a fórmula principal para você sair na conta direta. Para sair nessa coisa com as tabelas, com as parcelas constantes, tá, gente? Mas hoje não é isso aqui que eu quero ver com vocês. Eu quero ver a ideia principal. Eu não vou demonstrar em si como é que a gente chega nela, porque isso dá um outro certo trabalho. Mas a base a gente precisa saber. Eu ia fazer só com o segundo, mas aí eu vou fazer com o primeiro também. Eu acho que vale a pena, tá certo? Então, para a gente chegar nessa outra expressão, né, digamos assim, eu vou chamar de caso 1, é a expressão pelo fluxo de caixa. Então, a gente vai determinar a fórmula, mas olhando o fluxo de caixa para a gente calcular a parcela. Beleza? Ah, como assim, professor? Vamos lá. Só que para isso você vai ter que lembrar de uma coisinha. Lembrem-se, meu caro amiguinho, por isso que eu faço essa carinha, que quando a gente está na linha do tempo, para você saber, você tem o PV e você quer ir para frente, saber o FV, o que que a gente faz? A gente multiplica pela taxa. Vou até fazer isso aqui com outra cor. Agora, se eu tenho o valor lá da frente, o FV, e quero voltar para trás, a gente divide. Então, lembra, aqui a gente multiplica pela taxa e aqui a gente divide pela taxa. Isso é extremamente importante para a gente conseguir chegar nessa expressão das parcelas. Beleza? Então, que fique claro aí como é que a gente vai resolver isso, né? Bom, então eu vou imaginar a linha do tempo. Aqui, ó, eu vou colocar um financiamento com 5 só para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, que eu vou montar a fórmula completa, tá? Então, vamos fazer um fluxo de caixa aqui com n igual a 5 períodos, 5 anos. Tá? Não vou colocar os números, porque para mim só vai importar isso. Vamos supor que você fosse resolver essa questão, mas se você não soubesse a fórmula, você teria que fazer exatamente assim, tá? Então, tá aqui. A gente tem o N, né? Lembra que a linha do fluxo de caixa tem um período 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem um valor que você pega no começo. É o PV. Não é isso? E qual que é a ideia do financiamento, né? Que você vai pagar ele depois com o tempo, né? Se você vai pagar, vai estar saindo. E aí você vai pagar com parcelas constantes. Então, no período 1, devia ter feito esses zooms aqui para cima. Que aí ele não vai interferir, entendeu? 3, 4, 5. Você vai pagar um pouquinho aqui. PMT. Que tem que ser a mesma coisa aqui. Aliás, isso aqui vai ser a dica até para a gente fazer no HP12C. Que a gente já viu isso, uma formulinha dessa. Não sei se vocês lembram. Os mais espertinhos aí já até sabem o que é. PMT. E o último aqui. PMT. São 5 parcelinhas que você vai pagar, constantes, iguais. Eu quero saber quanto que é essas parcelas. Ah, professor, posso pegar simplesmente o PV e dividir por 5? Não, não por quê? Porque essas 5 parcelinhas, se fossem logo no começo, né, que aí não faria sentido, você nem pensar em financiamento, aí sim, você seria só dividir por 5. Não porque depois de um ano você tem um juros associado aqui, que você teve que pagar em relação ao seu saldo, ao quanto que você devia. Em relação ao segundo, tem um outro juros, um juros dobrado, digamos assim. Em relação ao terceiro, tem um juros triplicado. Em geração 4, tem um juros de 4 anos. E em relação ao quinto, tem um juros de 5 anos que ficou rolando ali. O quanto você precisaria pagar dessa parcela.
né? Então, essa questão aqui, né? O payment, o pagamento que você tem que ter, ele tem que considerar os juros de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. E qual que é o truque? Como que eu faço isso voltar, digamos, para o início? Tudo isso aqui. Olha só que coisa bonitinha. Eu vou pegar essa coisinha, essa minha seta que está no primeiro ano, e eu vou jogar ela aqui para o tempo zero. Por quê? Aí eu vou igualar tudo que sai é o que tem que entrar, o que você tem que pagar foi o quanto que você pegou emprestado. Então aqui no zero eu vou ter uma igualdade. Então eu vou pegar esse PMT e vou voltar ele para trás, esse pagamento. Sacou? Só que quando a gente volta, a gente tem que dividir pela taxa, que é de 1 mais I. Então, olha só que legal que vai ficando. Esse primeiro, ele ficaria assim, ó, PMT, mas não vezes 1 mais I, que a gente estaria acostumado, e sim dividido por 1 mais I. Né? Então, se você pagou R$ 500 a uma taxa de 10%, na parcela, eu estou falando aqui, hoje, você não pagou, digamos, o que fosse dividido por 5 prestações iguais, não, porque tem os juros embutido. Você pagou a parcela mais os juros. Para eu descobrir o valor real mesmo do quanto que você tinha pagado, né, que quanto foi abatido do empréstimo, do valor inicial, você tem que voltar a ele. Então, tipo, considerando 10%, aí se você dividir, sei lá, 500 por 1 mais 10%, que é 1,10, dá 554. Então, o valor real que você pagou aí é 554. O resto foi de juros. Entenderam a ideia? É essa sacadinha. O outro seria a mesma coisa. Voltando aqui, eu vou escrever só dos dois primeiros. Se você voltar para o tempo zero, ele é a mesma coisa, só que aí seria PMT sobre 1 mais I, só que ficou 2 anos, não foi? Então, 1 mais I ao quadrado. O outro vai ser a mesma coisa. Para voltar o que está no 3 aqui para o tempo zero, é 1 mais i ao cubo. Para voltar o no 4, 1 mais i à quarta. E assim por diante. Ou seja, a fórmula que a gente usa, que chega nessa... eu fiz o PMT de vermelho, então aqui devia ser em vermelho. A fórmula, né? Aí se você fazer a somatória e tal, você chega nela, tá? Que vai dar uma somatória de PG. Só que essa parte eu não vou fazer. Aí você chega exatamente nessa fórmula que está aqui em cima. PV é igual. Então, a primeira aqui nesse sistema vai ser PMT sobre 1 mais I. Que foi do primeiro, 1 mais I, né? O segundo seria o pagamento sobre. Aí vai vir o terceiro, quarto e quinto. Aí você fala, professor, esse monte de pagamento aí que você está escrevendo, você pode colocar ele em evidência, ou quando eu faço a conta, eu chamo de X por aqui, né? Se fosse em sala de aula, eu faria, tá? Com vocês isso. Aí a gente chama de x e faz os coeficientes aqui, as constantes na calculadora. Aí vai dando 0,3. Depois você soma todos os coeficientes aqui, dá 0,33, 0,44. Soma tudo, aí passa dividindo o valor PV, que é o correspondente a isso. E aí você resolve. 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I. Certo? Então, o primeiro é elevado a 1. O segundo elevado ao quadrado, o terceiro elevado ao cubo, o outro elevado à quarta e o outro elevado à quinta. Essa é a fórmula, tá? Que a gente usa para calcular na raça. Beleza? Eu vou fazer um exemplo que eu vou calcular por aqui, pela HP12C, e por essa fórmula. Vocês vão ver que os três dão iguaizinhos. E aí eu não vou completar a tabela do price. A gente completa. Posso completar, né? Eu já faço um exemplo mais bonitinho. Em 5 anos. E aí o grandão mesmo, completo da saque, aí a gente já faz no outro, tá?
O da saque não tem muito segredo, porque a amortização é constante. É só dividir o valor total que você está devendo por quanto, pelo tempo que você vai pagar, quanto vai ser amortizado. Aí os juros e a parcela, você calcula a parte. Beleza? É bonitinho, né, essa relação. Você volta para trás. É assim que a gente brinca com a tabela, com o fluxo de caixa. Você quer voltar aqui no valor inicial, você pega tudo que está lá na frente e volta, 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 volta. Entendeu? Se você quer ir lá na frente. Aliás, esse é o jeito ideal, né? A ideia básica do payback tá aqui. Tá aqui, entendeu? Para quem vai calcular depois o VP e tal, essas coisas. Ela tá aqui, ó. Por quê? Porque o cara te fala assim, ó. Ah, você tá com um investimento hoje de 10 mil? Ele fala, ó, gente, fica tranquilo. Daqui a 5 anos você vai estar com 15 mil. Tá, beleza. Mas como que você analisa se esses 5 mil vale a pena, se não vale? Qual é o valor real hoje desse dinheiro? É aí que você tem que usar a taxa, os juros, normalmente a gente usa a inflação, e você volta ele para o valor atual, para você saber o quanto realmente você estaria ganhando. Né? Então, 5 anos, só dá para fazer aqui. Ó. Você pegaria a inflação, vamos contar com 6%, elevado à quinta, deu tanto. Aí eu pego os 15 mil, isso, 10 mil que eu tinha investido. Quando você volta, vai dar 13.382, ou seja, realmente você teria recebido, nesse exemplo que eu dei, R$ 1.616 em 5 anos. Aí vai da sua análise para ver se isso é uma coisa boa ou não. Mas são esses truques. Com o pessoal eu vou trabalhar depois essas ideias, para você não cair no conto do vigário, né, digamos assim. Bom, eu vou pegar um empréstimo aqui, um financiamento, para fazer ele pretinho. 5 anos, né? A gente já aproveita aqui a deixa. Então, vamos usar aqui financiamento. Mesmo aí, com 5 anos. Vamos pegar R$ 100.000, valor PV de vocês, 100 mil. Você vai pegar ele a uma taxa de 8% ao ano. Tá bom? Uma taxa de 8% ao ano. E o tempo aí é de 5 anos, né, Willy? Vamos analisá-lo na tabela Price. Tá? Vamos fazer nossa tabelinha lá, bonitinho. Mas para isso, né, não é o saque já dá para começar direto. Porque se fosse saque, era só você dividir os 100 mil por 5 anos. Aí você já tem o quanto que seria amortizado. Mas no nosso caso a gente não tem isso. Então quem é o constante no nosso caso é o PMT. Então falta calcular a nossa parcelinha PMT. E aí, professor, como é que a gente vai fazer isso agora? Bom, eu vou fazer primeiro no caso 1, usando essa formulinha aqui que a gente acabou de calcular. Caso 1, para o cálculo do PMT. Depois eu vou usar aquela fórmula e depois eu vou ensinar na HP12C. Vou fazer de 3 jeitos, vocês vão ver que vão bater basicamente são os mesmos. O legal daquela fórmula é que eu sei ela na cabeça, porque é fácil você lembrar isso. Né? Esse é o bom de você saber de onde que vem uma fórmula. A outra, quando é dado assim, né, que você não construiu, aí é difícil a gente lembrar. E nem eu lembro, tem que consultar para ter a sorte de vocês. É que no concurso são dados essas fórmulas. Mas, enfim, vamos lá. Vamos copiar. PV. Eu vou usar a mesma lá de cima, tá, gente? Então, se alguém quiser consultar, é só pegar por lá. Então, é 100 mil. Eu já vou trocar. Tem que ser igual PMT. Tem que escrever ele 5 vezes, né? Eu não vou colocar em evidência, eu vou resolver exatamente como tá lá. Senão vocês vão falar, ah, professor, tá roubando. Então, né? Tudo dividido. Dá muito mais trabalho, obviamente, né, gente? Resolvendo na álgebra, na raça, que nem gente grande, né?
Lembra que 1 mais e aqui, gente, isso daqui é 0,08. Então, 1 mais e é 1,08, que representava aumento de 8%. Então, aqui é 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 1,08. E aqui embaixo é o tempo. Primeiro é 1, não precisa colocar. Aqui é 2, 3. Oxe, vamos, meu filho. 4, 5. Tá? Então, aí, como é que funciona? Você tem que só entender o primeiro como é que eu vou fazer. Por quê? Lembra que aqui na frente tem o número 1. Então, isso aqui fica 1 dividido por 1,08. Então, se você pegar na calculadora 1 dividido por 1,08, vai dar 0, eu vou usar 4 casas aqui só para bater mais certo, sabe a resposta lá na frente. Então, esse número vai dar 0,9259. Aí o próximo, eu já vou fazer os... Aí, vezes PMT, mais. Aí o próximo. 1 dividido 1,08 ao quadrado. Vai dar 0,8573. Vezes PMT. Mais 1 dividido 1,08 ao cubo, 0,7938. Ah, professor, por que está caindo o valor normal, gente? Porque tá comendo, o juros está comendo solto aqui, ó. Cada vez que vai pegando mais juros, mais vai pegando. Por isso que os bancos adoram isso daí. Os juros come solto aí. 1 dividido 1,08 a quarta, 0,7350. Os juros vai ganhando força, né? Aqui. Ele é uma entidade à parte. Mas, e o último, que é o do quinto, 1 dividido por 1,08 elevado à quinta. Lembra que elevado tem que usar chapeuzinho. 0,6806, tá? Arredondando para cima. Vezes PMT. Bom, e agora, prof? O que a gente faz? Meu Deus do céu. Tô quase morrendo para descobrir essa tabela, professor. 100 mil, tá quase no final já. Tá vendo tudo que tá em amarelinho? Eu vou somar tudo que tá em amarelinho. Então, 0,9259 mais ponto 8573 mais ponto 7938 mais ponto 7350 mais ponto 6806, 3,9926 vezes o PMT. Você somou tudo a mesma coisa. Agora, esse que está multiplicando passa dividindo. Vai dar 100 mil dividido por 3,9926. Isso daqui tem que ser igual ao PMT. Logo, PMT vai ter que ser igual a 100 mil dividido por 3,9926. Vai dar 25 mil o valor das parcelas, né? 25 mil, 0,46. Aqui eu vou usar com duas casas, aí lembra que lá às vezes sobra um pouquinho no final, mas é muito pouco. 3, 4. Esse é o valor da parcela que a gente vai ter que pagar. Beleza? Constante, né?
É claro que se você somar 5 parcelas, passa de 100 mil por causa dos juros que está sendo embutido, tá, gente? Né? Os juros é cada coisinha que come aqui, ó. Lembra que o inteiro é um. Tudo que vai comendo aqui é os juros, tá? É aquela famosa frase, os juros come solto aqui, ó. Vai tomando dinheiro do povo. E eu vou deixar no caso 2 para você terminar a conta. Porque já tá na hora de você fazer essas contas sozinho, né? Pelo amor de Deus. PMT eu vou montar aqui, ó. É 100 mil. Eu vou fazer aqui só para verificar o valor que vai dar. É você que vai digitar isso na calculadora. 1,08 aqui vezes 0,08, que é só i, tá? Isso aqui dividido por 1,08, aí eu acho que tem um menos 1. Isso mesmo. Caso do 1 mais q menos 1. Elevado a 5, elevado a 5. Só verificar se é essa forma. Foi o que eu escrevi lá no começo. É isso mesmo. Você fazendo essa continha aqui, aí eu vou ensinar no HP. Vai dar. Eu vou fazer na minha só para verificar. Aí começa pelos parênteses, né, gente? Pela parte de baixo. 1,08. Vocês só vão escutar eu falando. Menos 1. Aí eu tenho que inverter, jogar ele lá para cima. Ah, professor, não quero inverter. Então, copia o valor que deu aqui embaixo e depois faz a conta. Vezes 1,08 elevado à quinta, vezes 0,08, vezes 100 mil. Já até vi que deu 25.045,64. Esse é o valor. Então, o meu vai sobrar dinheiro. Eu vou fazer com esse valor aqui que vai sobrar. Mas é por causa dos arredondamentos, tá, gente? 25.045,6. Ponto 64. 65, né? Daria. Eu paguei, eu cobrei mais. Aí você fala, ah, professor, e qual que tá certo? A calculadora usa tantas casas. O mais correto de todos vai ser o da HP12C. E aqui, esse eu vou falar como é que vocês fazem. Caso 3 para vocês digitarem lá. Na HP12C, agora o povo vai ficar bravo. Crianças, o sistema de PMT do pagamento que já está nela é um sistema que a gente chamava de pós-antecipada. Não precisa nem apertar o G, se você fosse usar. É só você indicar o que é cada valor. E pronto. Como assim, professor? Então você vai digitar 100 mil, CHS, só para indicar que está saindo, né, o valor, fica bonitinho. PV. Você indica quanto que é o tempo. 5 anos de financiamento. É o N. E aí você vai indicar também 5 anos. A taxa de juros, né, que é 8%. Não vai escrever 0,08 aqui. E por último, payment. Pagamento, PMT. Certo? Eu vou puxar aqui minha HP12C para ver qual foi a resposta que saiu. O da HP12C é o mais confiável de todos. Que não tem erro de percurso. É isso que tá aí, pronto. Deixa eu puxar minha HP12C aqui, crianças. Espera aí. Essa continha deve ter deixado nós já separada, né? HP12C online. Online, 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 online. Online. Oxe, que página não encontrada, menino. Vem tá aqui. Emulador, emulador, professor. Emulador. Oxe, sumiram com a minha calculadora HP12C?
Eu não tenho ela aqui em casa não, menino. Não vou pagar R$ 200, não. Uh-uh. Eu vou baixar no celular. Ah, achei. Beleza. Vamos lá. Então, 100.000 CHS, para indicar que tá saindo PV. Os 5 no N, a taxa era de 8%. E só que clicar no IPMT. 25.045,65. 25.045,65. 25.045. Olha! Mas deu certinho a minha conta ali de cima, hein? 25.045,65. Aí você fala, ah, professor, isso significa que você errou lá em cima, professor. Errei não, ô cabecinha, tá? A conta tá certinho. É que eu fiz com 4 casas. E veja, com 4 casas já deu. Agora, se você é um cara que tá duvidando dessa capacidade, da minha fórmula, né, sem ser decoreba ou usando aqui, na raça, digamos assim, faz com 9 casas. Aí você vai ver se não bate aqui, ó. Pode fazer, faz com 9 casas. Com todas as casas da calculadora, todas as suas contas, soma. Você vai ver que vai estar, tipo, quase exato, ou 64, ou coisa assim, tá? Beleza? Vamos montar a tabela, né, gente? A gente fez tudo isso para montar a tabela. Vamos montar a bendita tabela, certo? 3 jeitos aí para calcular o coisa, né? Vamos montar a tabelinha agora que tabelinha tá necessitada, ela tá gritando aqui para mim, professor, que eu quero ver você, vamos montar a tabelinha bonitinha, entendeu? Vamos montar então nossa querida tabela. Tá, a gente monta com período N, com os dados em mão, acho bem mais fácil, né? Não tem muito segredo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Uma dica, antes de eu montar a tabela, tentei montar você, gente. Para ver se você já tá sabidinho com isso, entendeu? Pausa o vídeo, pausa aí, tenta fazer na frente. Não fica vendo só a resposta. Tenta ver como é que faz, como é que constrói, entendeu? Aí se você não estiver entendendo, aí me pergunta, fala, careca, tá vivo, careca? O que que você tá fazendo, careca? Me ajude, por favor. Fala, ajude sim, tô aqui para isso. Certo? PMT. Eu gosto de botar depois os juros. Esse é o jeito que eu organizo, tá, gente? Lembra que cada um organiza do seu jeito. Tabela é sua. Você faz o que você quiser, tá? Não tem problema. Amortização. Existe amortização, tá? Na price. Tem gente que pensa, não tem. Tem. Vai ser descontado, mas não tanto. Porque o foco tá nos jurinhos ali. O banco sempre quer mais juros. Uhum, 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 uhum. Ah, e eu vou ensinar uma coisa da Price pro povo agora que vocês vão ver. Enquanto vigário. E aqui é a dívida, né? O saldo devedor. Quanto você tá devendo, meu Deus. A Price dá mais trabalho, mas ela é mais emocionante. Entendeu? Só que é rapidinho. Mas a Price dá mais trabalho, mas ela é mais emocionante. Porque toda vez eu me impressiono com isso. Que vai dar certinho. Eu não acredito nisso. 25.045,65. Porque não é de acreditar, entendeu? 25.045,65. Você começa completando isso aqui, ó. 25.045,65. 25.000. Opa, eu botei uma errada aqui. Você não começa pagando, né, gente? Não é antecipado, não. 25.045,65. 25.045,65. 25.045,65. Beleza? Então vamos lá. 000. No começo só tem a dívida de R$ 100.000. Que coisa, né, meu caro amiguinho? Vamos usar os juros, que é de 8%. É sempre assim, a gente começa calculando os juros, parcela, ou multiplicar por 0,08. O saldo devedor. Sempre para descobrir a linha de baixo na price, eu uso a linha de cima.
É sempre assim. Para descobrir a linha 2, eu uso a linha 1. Para descobrir a linha 3, eu uso a linha 2. Aí você vai indo, tá? Na primeira linha, 8% de 100 mil dá 8 mil, né, professor? Não precisa nem fazer conta, meu Deus. Uma coisa boa. Aí, quanto que vai ser amortizado? É os 25 mil, professor? Não, 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 não. Você tem que descontar os juros, você está pagando os juros. Então, quanto que vai ser amortizado? É 25.045,65 menos os 8 mil, que dá 17 mil. Isso que vai ser amortizado no começo. Só depois que vai amortizar mais. 17.045,65. Tá? Isso que vai ter que descontar. Aí a dívida, você vai ter que fazer menos esse valor, ó. Entendeu? Você tinha 100 mil, amortizou, pagou 17 mil, sobrou 82.954,35. Vamos até as casas, tá? Aí faz agora 8% de novo, né? A taxa ó, sobre os 82 mil, não mais 100. Por isso que eu falo, para chegar na linha 2 eu uso a linha 1. E aí você vai indo. Vezes. Aí vai pagar de juros aqui 6.636,35. 6.636,35. Estou arredondando, utilizando a regra normal, tá? Quanto que vai ser amortizado mais? 25. Dá para deixar na calculadora vários valores, tá, gente? Por isso que eu já vou fazendo mais rápido. Aí dá 18 mil. Ó, tá vendo? Ó que beleza a amortização. Vai crescendo, mas começa abaixo. 409,30. Aí eu vou. Só que agora tem que copiar de novo. 18.409,30 menos os 82 mil, que é o desconto. 954,35. Vai sobrar 64.545,05. Por isso que eu falo que é legal, ó. Aí multiplica, já aproveita, multiplica com 0,8. Aí os juros vai caindo. Na glória do Senhor, né? 5.163,60. Tem um 4 ali, mas eu vou aproveitar esse aqui, não vou contar não. Já vou fazer direto na calculadora. Menos 25.045,65. Eita. Ai, minha calculadora tava 25.045,65 menos 5.163,60. 19 mil, que vai ser amortizado. 882,05. Já aproveita esse valor e desconta do 64.545,05. Vai sobrar 44.663. Certinho. 8% disso. 3.573,04. 3.573,04. Agora, 25.045,45 vai amortizar 21.472,41. Só aqui que passa saque, ó. Só lá pro final, tá vendo? Por isso que é pior. Menos 44, ponto nada, 44.663. Sobrou 23.190,59. Que tem que ser o valor a ser amortizado aqui, ó. Vamos ver, multiplicar por 8%, dá 1.855,59.
24, 25, né? Vai dar, arredondando. Então, 25.045,65 menos 1855,25. 23.190,39. Ah, foi por quase, hein, gente? Mas é muito pouco. 20 centavos. 23.190,39. Não é legal? Aí o saldo devedor. Aí vocês ficam ainda devendo 20 centavos. Vai ter que ser zero, tá, gente? Aqui vamos arrumar isso aqui. Normalmente, quando a gente completa a tabela, a gente arruma aqui no final. 59, tá? É, a gente vai aprender a calcular, tipo, os juros acumulados até aqui, tipo, quanto você pagou de juros até o quarto ano. Tudo isso dá para fazer na HP, tá? Ela acumula esses valores. Para saber cada valor desse aqui na tabela, ah, quanto que eu vou amortizar no quarto ano de parcela que eu vou pagar? Digita na HP12C, tem um jeito que a gente usa a função de acumular dela e você consegue chegar aqui. Isso aí vai ser para os próximos capítulos, mas dia do primeiro ADM. Segundo ADM, eu posso até deixar com uma a mais assim para vocês, mas não da matéria, porque eu tenho que entrar em estatística, tá? Beleza? Então, a gente vai estudar um pouco isso mais com mais afinco. Mas é legal, né? Chega sempre no zero. Qual que é o conto do vigário que o pessoal fala? Veja, os juros aqui no começo é 8.000 e os juros aqui no final é 1.855. Tá vendo? Então, veja, para amortizar, é claro, né? A gente não quer pagar juros. Ainda compensa ser pagado final aqui na price. Porque aqui você está pagando juros menor se você for lá. E aí ele vai amortizar do empréstimo, normalmente aqui. É que normalmente, quando os caras fazem o sistema price, eles não deixam os bancos você pagar adiantado. Porque senão não faz sentido, meio que para eles. Porque aí você pode adiantar e pagando por aqui. Tá certo? Mesmo assim, no acumulado, você vai pagar um juros absurdo. Vocês vão ver, dá sempre a mais do que na saque. Já mostrei o porquê disso. Mas é uma boa opção, porque tem gente que fala, ah, na price tanto faz, como a parcela é constante, você vai ficar pagando, então dane-se, você pagar primeiro ou a última, não, né, não vai interferir em nada. Eu estou mostrando pela tabela que isso é mentira. Não caia no conto do vigário. Compensa se ainda pagar a última parcela, a primeira. Ah, sobrou dinheiro no meu banco, professor. O que que eu faço? Pague a última, porque você está pagando menos juros. Olha a diferença. Na Price ainda é mais do que a saque. Né? Olha isso, ó. 8.000 para 1.800. O que que você prefere pagar? 8.000 de cara de juros ou isso? Você vai ter que pagar do mesmo jeito. Começa pagando daqui. Entendeu? Para você ir abatendo. Você abate mais valor aqui. Beleza? Fique esperto nisso, tá? Apesar que, como a price é travada essas parcelas, então meio que indifere. Mas pelo menos você está pagando menos juros, né? Por conta das outras coisas que tem atrelado ao saldo de dívida. Porque não é só isso que é formado. Tem outras continhas, meus caros amigos. Você acha que era só isso? Ah, vai pensando. Na realidade, não é só isso aqui. Tem outras coisas aqui no meio, né? Que o banco não fala, mas que ele coloca. Tá bom? Eu vou voltar um pouquinho agora, mas aí eu vou lá por Excel. E vamos para Excel. Rapidinho, né? Para fazer um caso real que vocês vão fazer. Não eu, sim vocês. Epa, compartilhei a outra planilha. Planilha errada, professor? Volta. Deixa eu puxar a planilha certa, calma aí. Eu tava com ela aberta. Abre. E é ela que eu vou deixar para vocês, tá? Aí, agora sim. Tá? Vocês vão fazer em dupla. Vocês vão escolher um financiamento.
entre vocês e vão pesquisar os valores realmente nos bancos. Se tiver mais coisa, eu coloquei 2 que normalmente eles cobram. Eu não lembro se tem mais um ou outro. Aí vocês têm que colocar. Tudo que está em amarelinho são as coisas a mais, tá? Eu vou fazer um financiamento, sei lá, de um... Eu vou pegar, sei lá, 50 mil reais. Tô precisando de 50 mil reais. Quem é que nunca precisa? Só que aqui, ó, eu vou até deixar isso aqui importante para vocês. Tabela saque. Fazendo saque. Porque vocês são meus aluninhos espertos, vocês não caíram na ladainha do povo que fica querendo vender a prazo para vocês, não é verdade? Aluno meu não cai no conto do vigário. 0, 0, começa com 0, né? Tudo aqui. Pois é, às vezes tem uns bancos que já começam cobrando coisa de vocês, viu? Vamos supor que eu vou pegar 50 mil para colocar no imóvel, alguma coisa do tipo, tá? Aqui eu vou deixar com na formatação bonita dos valores. É aqui. Tuc, tuc, tuc. Aqui geral, menino. Quero dinheiro. Moeda. Moeda. Money. E eu vou pegar só o real mesmo aqui para vocês. Que eu vou deixar com dinheiro. Que é o que a gente vai pagar realmente, tá? Aqui, moeda. Tá. Bom, como é que funciona? Aqui eu vou somar um. Aquele jeito que eu tenho preguiça de ficar escrevendo 1 mais 2. Vamos ver. Eu nem sei quantos que tem aqui. Mas vocês vão... Aí puxa a fórmula, né? Até aqui embaixo. Em 17 meses. Qual é o número quebrado, não tem problema, que é o computador que vai fazer conta. Primeira coisa que a gente vai anotar é a amortização. Como é que eu calculo ela? Isso aqui é igual. Você vai pagar em 17 parcelas dos 50 mil reais. Não é isso? Então eu escrevo igual 50 mil dividido por 17. Eu já tenho esse valor aqui. Só puxar ele para baixo. Esse é o valor que eu vou ficar amortizando todos os anos, todos os tempos. Eu posso, inclusive, já completar aqui o saldo devedor. Porque você faz igual a esse menos esse. Depois só puxa para... E aqui vai dar 0 no final. Entendeu? Sua dívida vai caindo até o momento que você paga tudo. Então você vai pagar por ano 2.900 e tanto. Eu vou supor aqui os juros do banco, eu vou colocar com uma taxa de 7,4% ao ano. O banco vai te cobrar. E tem a taxa do banco, gente. Você achou assim, cara, que o banco ia deixar... Vamos supor que as taxas juntas do banco... Eu vou colocar umas taxas constantes, tá? Então vamos supor que, sei lá, você pague 20 reais pela movimentação na conta que ele vai ficar descontando. Durante o ano, 20 vezes 12. Então a gente tem uma taxa constante. Oxi, não está escrevendo? Uma taxa constante, CTS, de 120 reais todo ano. 120, beleza? Que você vai pagar. E aí tem o seguro do banco. Também vamos colocar uma coisa constante. Tem que pagar, tá? Seguro você paga. Se você vai fazer financiamento. Cara, amiguinho, você achou que tudo é de graça. Não. Constante. Vamos supor um de 15. 15 vezes 12, aí no ano você vai pagar 180 reais de seguro. Ah, professor, não quero pagar. O banco não vai fazer financiamento para você. Você sempre tem que pagar isso, tá? Ixi, peraí, deixa eu voltar lá. Beleza? É isso. Então eu posso deixar, inclusive, como é constante, vai ser sempre igual. Às vezes tem alguns que eles vão fazer aqui baseado em outros cálculos, né? Mas fica assim. 120 de movimentação, eu coloquei, falei 20, não, eu usei 10. Aí você não vai fazer mais nada, né? Você não vai fazer TED nem nada assim no banco. Vocês vão olhar aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver o quanto que eu vou pagar de juros. 0,74 sempre em relação ao saldo devedor, ó. Então eu pego o saldo devedor e multiplico por 0,074. Então no começo eu vou pagar 3.700 de juros até o final, né?
compensa sempre, aqui no saque ainda mais, ó, compensa você pagar a última parcela, porque é os juros, ó, 3.700, você vai pagar a menor quantidade de juros. Sempre amortiza, se sobrou dinheiro, paga sempre a última. Beleza? E quanto que vai ser da parcela? A parcela seria os juros mais a amortização. Né? Então, esses PMT. Coloquei juros mais amortização, vou até o final. Fechei. A última parcela de 3.000, a primeira de 6. Só que não. Então, o real, você tem que considerar isso mais as taxas que você vai ficar pagando aí do banco. Então, eu coloquei uma taxa do banco e o seguro. Então, isso é o que realmente você vai pagar, 6.941. O que vai ser utilizado para fazer a amortização de juros, se é batido é o 6.641. Tem muita gente que faz a conta por aqui, aí fala, ah, professor, deu errado o que você ensinou. Lógico que você não tirou as taxas que você está pagando. E aí, esse que seria no final. Beleza? É isso, crianças. Vocês vão fazer um desse e me entregar lá pelo... Ai, ai. Vocês vão me entregar na guia de tarefas. Eu já vou gerar tarefa, tá? Para vocês. Eu vou deixar esse daqui com esse exemplo pronto para vocês. Aí vocês só mudam, mas eu quero financiamentos longos, tá? 20 anos, coisa assim. Aqui eu fiz só 17. Mas eu quero, tipo, imagine que vocês estão comprando um apartamento, entendeu? Aí você vai financiar em 20 anos, em 40, aí você vai pesquisar, você coloca, ó, da Caixa. Então a taxa que eu pesquisei na Caixa, ela está cobrando R$ 25, o seguro está cobrando, sei lá, 12, ela ainda cobra uma taxa sobre o saldo devedor, enfim, entendeu? Aí você tem que colocar tudo isso aí, todos esses amarelinhos aqui. Beleza? É isso, crianças. Fico por aqui. Abraços. Fiquem em paz. Fui. Tchau.